Nem só de leituras vitorianas foi feito o mês de outubro. Então, nesse vídeo eu venho trazer para vocês o que mais eu li no mês que passou. Já já. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Livros e E-Books. Eu sou o Carlos e esse é aquele vídeo mensal que eu trago todo início de mês mostrando as leituras que eu fiz no mês anterior. Para quem acompanha aqui o canal, sabe que eu participei em outubro do Victober Brasil, que foi o mês dedicado à leitura de obras vitorianas, mas além disso eu fiz uma ou outra leitura fora desse padrão, e é principalmente elas que eu venho mostrar para vocês hoje. Vou dar uma pincelada apenas nas leituras vitorianas e me prender mais a esses outros títulos, tá ok? Então, recapitulando, agora no mês de outubro, para o Victober, eu li a biografia da Rainha Vitória. E todos esses livros do Victober têm os vídeos aí, tá? Eu vou deixar os links tanto aí em cima quanto na caixa de descrição. A biografia curtinha, muito interessante, que foca principalmente na vida pessoal da rainha. Ela não tem uma abrangência histórica muito grande, mas dá para a gente perceber a importância dessa soberana, né, de uma época em que os reis da Inglaterra ainda tinham um poder maior do que tem hoje em dia, que é praticamente só figurativo. Então foi uma mulher realmente muito importante e dá para a gente entender por que ela influenciou tanto. Não foi só pelo seu longo reinado, mas a aura de importância que ela tinha realmente causou, né, mudanças sociais e era muito copiada. As atitudes dela na sua família, pessoais, eram muito copiadas por seus súditos. E como a Inglaterra era a dona do mundo na época, né, isso daí era levado para vários locais. Então vale muito a pena conhecer. Li também um classicão, A Ilha do Tesouro, que é um livro infanto-juvenil do Robert Louis Stevenson, divertidíssimo. Foi uma viagem à minha infância, né, principalmente aos filmes de piratas que faziam a alegria da garotada na época. E é um livro delicioso, rapidinho de ler. Recomendo muito assim para sair de uma ressaca literária ou entre assim duas leituras mais pesadas, né, quando você quer uma coisa mais rápida e que te dê uma leveza maior, né, uma alegria, e que seja uma leitura apenas mesmo de entretenimento. Vale muito a pena. Mas tudo isso com escrita ótima do Robert Louis Stevenson, afinal de contas, esse livro não é um clássico à toa. Também para o Victober, eu li O Retorno do Nativo, do Thomas Hardy, que é um autor considerado pessimista, né, para baixo, mas aqui até que ele pegou leve, né? Não é um dos seus primeiros livros, e ele conta a história, uma série de encontros e desencontros amorosos acontecidos ali no interior da Inglaterra, e apesar de pela história, parecer um livro romântico, ele traz já muitos ingredientes ali, já realistas, já que dão uma visão muito importante, muito ampla da vida no interior da Inglaterra nesse período vitoriano. Vale muito a pena conhecer, especialmente para quem não conhece nada, nunca leu nada do Thomas Hardy. É uma boa obra para começar, porque ele ainda não está no auge do pessimismo pelo qual ele foi conhecido. Completando as leituras vitorianas, eu li alguns contos desse livrinho, né, o livro de bolso dos contos ingleses. Eu já tinha lido alguns no ano passado, completei com mais alguns esse ano. E foram contos assim, de autores consagrados, né, do Oscar Wilde, do Charles Dickens, do H.G. Wells, contos assim, bem interessantes. Eu fiz um vídeo também sobre eles, né, onde eu fiz em forma de vlog, e eu detalho mais sobre cada um dos contos, né, a impressão que eu tive exatamente de cada um. É um livro bem curtinho, ficaram faltando 3 contos, e eu aproveitei um tempinho aí no final do mês e fiz a leitura também desses 3 últimos contos, que não são vitorianos, mas eu li para fechar o livro.
mas também são contos de grandes autores ingleses. E os três eu não conhecia, apenas de nome. O primeiro deles é O Assassínio do Mandarim, de Arnold Bennett, que é um conto bem interessante, com um pezinho aí no sobrenatural, em que uma moça conversando ali com seu marido e com um ex-namorado, eles começam a discutir a possibilidade de um inglês, por telepatia, né, por ondas mentais, ele matar um mandarim na China. Então eles discutem primeiramente se isso era possível, se não é, e ela, tendo uma festa para ir, ela quer comprar um acessório ali para o seu vestido, e ela não tem dinheiro para isso, e ela resolve testar essa teoria. Poxa, eu poderia trocar, receber um dinheiro se eu conseguisse matar um mandarim lá na China. E qual não é a surpresa dela ao descobrir um dinheiro, ao receber, ter contato com um dinheiro ali inesperado e, ao mesmo tempo, saber a notícia de que um grande diplomata chinês foi assassinado justamente naquele mesmo dia. Então ela começa a questionar ali a possibilidade dela ter sido a assassina do mandarim. Um conto muito interessante. O próximo é de um autor com um nome bem estranho, que eu sempre achei que fosse indiano, que é o Saki, que é um pseudônimo, né, o apelido dele. E o conto é A Porta Aberta, e eu fiquei extasiado com esse conto, porque ele é muito pequenininho, mas ele é de uma riqueza, em tão poucas páginas, acho que são 3 páginas, e chama A Porta Aberta, e é um conto assim, também de certa forma voltado para o sobrenatural, que conta a história de um rapaz que vai para o campo, uma casa de campo, passar um período, porque ele está com uma estafa ali nervosa, então ele vai fazer uma espécie de tratamento, e chegando lá, contam para ele a história, a moça que mora lá, mora com uma tia, diz que essa tia é meio maluca, porque ela não se recuperou da morte do marido e dos 2 filhos durante uma caçada, e que ela sempre deixa a porta aberta até tarde da noite na esperança de que eles retornem. E qual não é o espanto, né, do personagem quando ele percebe à noite, né, na penumbra, ele percebe 3 silhuetas de homens vestidos de caçadores aparecendo naquela porta, né? Então fica aí o clima, né? Esse clima sobrenatural, que eu não vou contar o desfecho para vocês. Mas é um conto assim, muito bem contado de forma bem humorada. Depois eu fui pesquisar e vi que esse autor, ele é um autor assim, que tende mais para o cômico mesmo, para o irônico. E o terceiro conto é de um autor também bem renomado, que eu tenho até outras obras dele para ler, mas também não conhecia, que é o Somerset Maugham, que é O Posto Avançado, que é um conto assim espetacular, longo, e que protagonizado por 2 pessoas, né, em Bornéu, né, uma ilha lá no Oriente. E na época do colonialismo, um pouco depois da Primeira Guerra Mundial, e o diretor desse local ali é um posto avançado em inglês, e o personagem principal é o único morador, é o único inglês, o único branco ali no meio do pessoal, e ele já mora ali há bastante tempo. Os nativos gostam dele, ele coordena tudo assim de forma bastante justa, mas ele é aquele inglês típico, soberbo, que lá no meio da selva asiática ele se veste para jantar, ele faz questão da louça, dos criados, de toda aquela pompa inglesa. E chega para trabalhar com ele um auxiliar que nunca, na verdade, pisou. Ele é inglês, mas ele nunca pisou na Inglaterra. Ele nasceu nas colônias e viveu toda a sua vida nas colônias. Então ele tem aquela vida mais de soldado. Então ele dorme em qualquer lugar, ele come qualquer coisa, não tem nada de pompa e circunstância. E vai surgir aí um conflito entre esses 2 personagens, né? Justamente sobre
o conservadorismo inglês de um deles e as atitudes modernas e a necessidade de mudanças e de novos hábitos do que está surgindo aí no mundo. Eu achei assim um conto espetacular, né? Pela época que ele foi escrito, ele retrata muito bem esse conflito entre a Inglaterra mais tradicional e a nova Inglaterra que estava surgindo. Um conto assim que eu recomendo bastante. Por conta do Victober, eu normalmente não leio livros de terror em outubro, mas eu fui convidado para uma leitura coletiva do canal da Flaviana, o Xícara Literária. Eu não pude deixar de participar, que é um livro que eu já queria reler há algum tempo, O Iluminado, do Stephen King. Eu já falei que eu tenho um problema com o King, né, que apesar de gostar dos livros dele, da escrita, da história, os livros dele me cansam. Eu começo a ler, chega no meio, eu já estou doido que a história acabe. Eu fico cansado com os livros do King. Mas, então não pretendia ler, né? Eu li no ano passado o Cemitério, não pretendia reler o outro agora, mas esse aqui é espetacular. Me surpreendi bastante com essa releitura. Eu tinha lido há muitos anos, assisti o filme várias vezes, mas mesmo assim o livro me surpreendeu bastante. Uma leitura fenomenal, que te deixa, principalmente no final, angustiado mesmo com a situação, e um desenvolvimento dos personagens, especialmente do Jack Torrance, né, que a gente acompanha toda a ladeira abaixo dele, com o vício do alcoolismo e a loucura que vai tomando conta dele, que acho que todo mundo aí sabe, né, que é a história de uma família que fica isolada num hotel nas montanhas, ele vai trabalhar como zelador, e lá ele enlouquece e tenta matar, né, destruir toda ali a família. E o garotinho, né, o Danny, que é um menino de 6 anos, que é o iluminado do título, que ele tem poderes paranormais, e a descrição também da forma como uma criança de 6 anos vê toda essa situação, o conflito entre os pais, o relacionamento entre eles, tudo ali ao seu redor, eu achei espetacular. É um livro do King, assim, em que ele estava na sua melhor forma. Então, recomendadíssimo. Para quem gosta de terror, porque ele realmente é bem assustador em determinados momentos. Li também um outro livrinho bem curtinho, que foi uma indicação de uma amiga que insistiu muito que eu lisse, Revelações de um Anjo da Guarda, um livro bonitinho, tipo Pequeno Príncipe, né? Quem gosta do Pequeno Príncipe provavelmente vai gostar desse aqui, que é um homem que se defronta com o anjo da guarda do seu filho pequeno. E durante várias noites, esse anjo aparece para ele e vai fazer com que ele reflita sobre várias atitudes e várias situações que ele vive, especialmente em relação à mudança, né, que ocorre na vida dele, na personalidade dele, por conta da paternidade, em que a paternidade vai alterar a percepção dele da vida, do mundo, das pessoas. Um livro muito gostosinho, muito rápido de ler, não é muito falado, eu nunca vi ninguém falando desse livro, mas vale muito a pena, gostei muito de fazer essa leitura. Adequado para quem gosta do estilo de livro, né? Livro com mensagem, como O Pequeno Príncipe, vale muito a pena. E dando continuidade às leituras aqui, aos projetos do canal, eu terminei O Inverno do Mundo, do Ken Follett, que é o segundo volume da trilogia do século, livro sim, espetacular, muito mais pesado do que o primeiro, Queda de Gigantes, porque aquele trata da Segunda Guerra, ele conta a vida de 5 famílias de nacionalidades diferentes no período da Segunda Guerra, e a gente vê aqui vários fatos históricos, o envolvimento desses personagens em vários fatos que foram marcantes para a história do mundo no século XX. Em breve vai ter vídeo sobre ele. E para terminar, foram mais alguns contos aqui dos Contos de Fadas em suas versões originais. O projeto está chegando ao fim. Eu li esse mês os contos mais 2 contos do Charles Perrault e um da Madame de Beaumont, que foi A Bela e a Fera, e mais 2 do Perrault,
é o Chapeuzinho Vermelho e Pele de Asno, que era um conto que eu não conhecia. Os outros dois estão aí entre os mais famosos, né, da literatura infantil. Em breve também já tem vídeo sobre ele, tá bom? Então essas foram as minhas leituras do mês de outubro e agora você vai me contar aí embaixo o que foi que você leu, quais foram as suas experiências, se você já leu algumas dessas obras, o que achou, tá? E vamos conversar um pouquinho aí sobre isso. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal, espero que goste do conteúdo, dê uma olhada aí no que eu já publiquei e assine, né? Assine o canal, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço!